Meus amados, queridos, eu sou Leila Cardoso e eu gostaria de compartilhar contigo uma passagem da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho do Apóstolo João, no capítulo 5, no verso 1 a seguir. É uma passagem muito conhecida, onde se trata do paralítico de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Aí em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque em que aramaico é chamado de Betesda, que significa casa de misericórdia, tendo 5 entradas em voltas. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava aquelas águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitasse as águas era curado de qualquer doença que as tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, já fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outros chegam antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levanta-se, pega a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no dia de sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado? Hoje é sábado e não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pega a sua maca e ande." Verso 12. Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha nem ideia de quem era Jesus, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você já está curado. Não volte mais a pecar, para que algo pior não lhe aconteça." O homem que foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Amém? Até o verso 15. Como nós ouvimos, estava tendo uma festa ali entre os judeus e Jesus estava indo a esta festa. Só que ele resolve ir àquela cerimônia passando pela Porta das Ovelhas, que era um lugar que dava acesso ao tanque de Betesda, ou a casa de misericórdia, que era uma espécie de lugar onde reunia pessoas com todo tipo de enfermidade, esperando por um milagre. O interessante frisar aqui é que ali havia várias portas que davam acesso àquela cidade, mas Jesus decide entrar justamente pela Porta das Ovelhas. Será muita coincidência? Será muita coincidência Jesus querer passar justamente pela porta que dava acesso àquele lugar onde precisava tanto da sua misericórdia? A verdade, queridos, é que Jesus sabia que ali havia um tanque onde muitos enfermos ali estavam, mas em especial que naquela hora o milagre de um paralítico estava prestes a acontecer. Nós não temos muitas informações sobre este tanque, porém até hoje em dia, se nós formos lá em Israel, nós veremos que aquele tanque existe e que é real. A história que nós lemos vai nos dizer, necessariamente no verso 3, que ali havia e costumava ficar uma multidão de doentes, de cegos, de mancos, de paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas para entrar no tanque. Muitos acreditam que era uma forma de crença deles ali naquela época. Mas a verdade é que Jesus chega e quando ele chega, algo acontece. Não sabemos quantos foram curados naquele dia, queridos. Mas nós sabemos que esse paralítico teve um encontro poderoso com Jesus. Aleluia. Não sabemos o nome daquele homem porque a Bíblia Sagrada não menciona.
Mas ele já estava há 38 anos nessa situação, uma vida inteira. No verso 6 vai nos dizer que Jesus o vê naquele estado. Jesus ouve o homem expressar o seu estado, a sua dor, a sua humilhação. E Jesus, no mesmo versículo, lhe pergunta: você quer ser curado? Mas por que essa pergunta? Por que perguntar a alguém que está sofrendo tanto se ele quer ser curado? E eu posso entender, porque muitos não querem sair das condições que se encontram. Muitos estão cativos, mas não querem ser libertos. Muitos precisam de uma cura, de um milagre, mas não querem se entregar para Jesus para receber o que só Ele pode dar. Muitos estão perdidos, desorientados, mas não querem entrar pelo caminho. Isso é bem verdade, queridos. Mas a verdade é que Jesus nos vê. Ele nos vê. E nós bem sabemos que Ele nos vê como ninguém nos vê. O paralítico, então, responde para Jesus mostrando a sua indignação, mostrando o seu argumento, as suas explicações, as suas justificativas, enfim. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu não tenho ninguém para me ajudar. No verso 7 nós podemos ver isso. Aquele homem não imaginava com quem estava lhe perguntando, queridos. Aquele homem não tinha noção de quem estava conversando com ele. Ele não sabia quem estava se dirigindo a ele. Muitas vezes nós estamos tão perto do Mestre, mas ainda não o conhecemos. Não experimentamos da sua presença, do seu poder. Até falamos com ele, mas ainda não temos intimidade com ele para reconhecê-lo. Reconhecer a sua voz, a sua direção. E ele diz: sempre alguém chega antes de mim ou desce primeiro que eu. E no verso 8, Jesus vai lhe dizer: levanta-te, pegue a sua maca e ande. Jesus não queria saber o porquê ele estava ainda naquelas condições. O Senhor apenas dá ordem àquela enfermidade, mostrando o seu poder, dizendo: levanta-te daí, pegue a sua maca e ande. Queridos, nós precisamos agir segundo a voz do Senhor, a ordem dele, o comando, a direção e a palavra dele. Através da palavra de Jesus, aquele homem foi curado. No verso 9 vai dizer que ele foi curado porque ele fez o que Jesus lhe disse e ele passou a andar. Só que ele foi embora empolgado com o milagre. Eu quero abrir parênteses aqui para te dizer que o milagre não pode ser mais importante para nós do que o dono do milagre. O milagre não deve e não é mais importante do que a presença do dono do milagre. Ali os religiosos da época começam a indagar, dizendo aquele homem que ele não podia carregar a maca porque era dia de sábado, era um costume daquele povo, da lei. E eu quero te dizer que nem todos vão se alegrar com o teu milagre, isso é fato e é verdade. Mas o homem lhe responde no verso 11, o homem que me curou disse: pega a sua maca e ande. Ou seja, eu obedeci quem me mandou fazer isso. Mas aí no verso 12, os religiosos vão dizer: mas quem é esse homem? Ou seja, quem esse homem pensa que ele é para poder te mandar fazer isso no dia de hoje? No verso 13, nós podemos ver que aquele homem que foi curado, ele não tinha nem ideia de quem era Jesus. Ele só sabia que ele havia sido curado. Aleluia! E nós, será que nós estamos como aquele homem? Numa situação difícil há muito tempo, mas conformados de certa forma, talvez esperando um milagre, porém estagnados. Vendo todos ao nosso lado romper, mudar, crescer, enquanto nós estamos apenas olhando? Ou será que assim como aquele homem, experimentamos do agir de Deus, do milagre do Senhor, mas só isso nos importou?
Nada mais nos importa além disso. Na palavra do Senhor diz que 10 leprosos foram curados numa certa feita, mas somente um voltou para agradecer e seguir ao Senhor. Queridos, a presença, a comunhão, o envolvimento, o conhecimento, o relacionamento com Deus, isso não importa para muitos, não vem ao caso na vida de muitos. Isso é muito triste. O Senhor se entristece quando sonda o nosso coração e vê que aquilo que a gente quer receber dele é muito mais importante e significativo para nós do que estar com ele. Eu me lembro de uma passagem muito linda, onde quando Jesus começa a pregar de uma forma dura, e a multidão começa a sair de perto, e ele olha para os 12 apóstolos e diz assim: e vocês também não vão? E Pedro vira para ele e fala assim: como, Senhor, nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Em outras palavras, Pedro estava dizendo: como nós vamos sair de perto de ti se o Senhor é tudo que nós mais temos de mais precioso? Se a tua presença é inconfundível, é incomparável. Se estar perto do Senhor é muito mais gratificante e muito mais maravilhoso do que tudo que o Senhor pode nos oferecer. Se aquele homem soubesse quem era Jesus, ele jogaria por terra todas as críticas daqueles judeus, dizendo: o meu Senhor me curou, ele me mandou pegar a minha maca, porque ele sabe o que faz. Ele é Senhor, ele é Deus. Jesus curou aquele homem. Só que ele entrou no meio da multidão, porque ele notou que aquele homem se contentou apenas com o seu milagre e não fazia questão da sua presença. No verso 14, Jesus encontra aquele homem no templo e diz a ele: olha, você foi curado, mas não peca mais não. Aqui nós entendemos que aquele homem estava paralítico por consequência de algum pecado. Em Romanos 6:23, Paulo vai dizer: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Queridos, eu quero concluir essa palavra dizendo que o texto nos finaliza dizendo que a partir dali, daquele exato momento, daquele segundo encontro que Jesus teve com aquele homem ali no templo, aquele homem passa a entender quem de fato é Jesus. E o texto vai nos dizer, e ele vai dizer para os judeus quem foi que curou ele. Ele voltou para dizer, porque no segundo encontro ele passou a entender quem era Jesus. Agora, de fato, aquele homem ele conhece Jesus de verdade naquele momento. A vida dele nunca mais foi a mesma. O milagre foi algo indescritível na vida daquele homem, daquele paralítico de Betesda. Mas passar, melhor dizendo, a conviver com Jesus, a andar com ele, a aprender dele, a experimentar dele todos os dias, isso com certeza não tem preço. Talvez você já tenha recebido do Senhor, talvez você já tenha sentido, notado, visto o agir dele, mas ainda não experimentou daquele encontro essencial, ao ponto de você se alegrar com o milagre, mas ao ponto de você ser eternamente grato por isso e não abrir mão da presença. Talvez você já o encontrou uma vez, mas perdeu ele no meio da multidão. E eu quero te convidar a encontrá-lo agora, aí mesmo onde você está. Convide ele, chame ele e desfrute da presença, da plenitude da presença, daquilo que ele tem para te oferecer. Aleluia. Ai, xarabás, nemecai, manchouri, serebe. A presença é tão maravilhosa que ela é inconfundível. E eu posso senti-la nesse momento. Que essa presença possa invadir a tua alma de tal forma, ao ponto de você não se contentar somente com o milagre. Em nome de Jesus, esse é o desejo do meu coração.